Ai, ai. Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos que estiverem chegando aí. Eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de estar retornando aqui para esse trabalho que eu gosto muito e sei que vocês gostam também, não é? Porque a gente faz parte tudo do mesmo time. E Deus está me ajudando, os amigos espirituais também, o apoio de vocês, as orações que eu tenho certeza que vocês têm feito, e façam as boas vibrações, que eu estou precisando muito. Então, para mim, é uma alegria estar de volta aqui, podendo fazer esse trabalho que eu gosto, entre um gemido e outro, e a gente vai. Eu botei até na mensagem, né? Estamos muito doloridos, mas não abatidos. Que ninguém nos ouça, né? Que os amiguinhos que não gostam da gente não nos ouçam. Mas a gente, graças a Deus, está tendo a oportunidade de volta. E quando não puder, a gente para de novo, depois a gente segue adiante. O importante é não desistir jamais, né? E Deus, com certeza, sabe que nós ainda somos espíritos muito imperfeitos e que e ainda não somos santos, então não sabemos ainda passar pelas dores como esses espíritos de escolta. Então a gente passa pelas dores gritando, mas o importante é que a gente não abandone, né? Que a gente possa estar sempre aqui. Então eu só quero agradecer a vocês, a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, doutor Bezerra, a toda essa falange de espíritos bons trabalhadores do Senhor que tanto tem nos amparado nesses momentos mais difíceis. Então, meus irmãos, hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, às 16 horas, é o horário do nosso estudo do livro Dois Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E nós vamos começar hoje da questão 379 do Livro dos Espíritos. Então, mais uma vez, né, antes de iniciarmos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer à equipe espiritual de estudo do Livro dos Espíritos, que com certeza está junto conosco para estudar, para nos intuir, nos inspirar e aliviar as dores também, no momento que as coisas complicarem, com certeza, né? Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. A questão 379 faz parte da parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E ela vai tratar da infância, tá? Nós vamos falar sobre a infância. Então, olha, gente, só vou pedir a vocês que não estranhem que eu vou ter que ficar meio virando para lá, para cá, meio, né, improvisada, porque tem que ter uma posição estratégica para ficar aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo a leitura da pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos na questão 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Essa pergunta é muito interessante, porque tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade de entender que espírito que habita um corpo infantil é o mesmo espírito que habita o corpo de um adulto. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Tanto que elas falam assim, aquela criança tem um espírito. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, os espíritos podem dizer assim, que o espírito que está naquele momento habitando um corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido, mais evoluído do que o de um adulto. Quer dizer, o filho ele pode ser mais evoluído, mais desenvolvido que o pai, que a mãe, que os avós, entendeu? Que os padrinhos, que os tios. Então, ele pode ser
muito mais desenvolvido. Apenas, aí Kardec aqui vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz assim, apenas a imperfeição dos órgãos. Quando ele fala em imperfeição dos órgãos, ele não está dizendo que o órgão não presta, que o órgão tem deficiência. Porque quando alguém ouve a palavra imperfeição, pensa numa coisa que está com defeito. Não é assim? Quando a gente ouve a palavra imperfeição, a gente pensa em alguma coisa que está com defeito. Mas quando os espíritos amigos dizem assim, apenas a imperfeição, essa palavra imperfeição aqui não quer significar que os órgãos não estão bons, estão com algum defeito. Maduro. O que ele quer dizer é o seguinte, que esses órgãos ainda estão em desenvolvimento. Então, um órgão de uma criança de 3, 4 anos, ele ainda está em desenvolvimento em relação ao corpo de um homem, de um adulto. Entendeu? Ele ainda está em desenvolvimento. É igual o cérebro. Os cientistas aí falam, né, que o cérebro ele só vai completar o desenvolvimento dele. Uma vez eu estava vendo aí os neurologistas. Um minutinho só, gente, um minutinho só. Por favor. Desculpa, era o Menezes ligando para mim. Então, ele diz aqui, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Quer dizer, os órgãos ainda não se desenvolveram. Então, o espírito da criança pode ser mais desenvolvido que o do pai e da mãe. Entendeu? Mas muito melhor. Mas acontece que os órgãos dele ainda não se desenvolveram. Por isso que ele falou aqui, pode ser mais, se mais progrediu. Apenas quando ele fala em perfeição dos órgãos, não quer dizer que o órgão tem defeito, mas o órgão ainda está em desenvolvimento. E isso o impede de se manifestar. Então, por ter órgãos ainda em desenvolvimento, essa criança ainda não consegue se manifestar como um adulto. Uma criança de 3, 4 anos ainda não consegue. 5, 6, 7, 8, com os pais de determinados assuntos, entendeu? Porque os órgãos dela ainda estão se desenvolvendo. Entende? Certo? Isso, aí os espíritos dizem assim, obra de conformidade, obra quer dizer, se apresenta de conformidade com o instrumento que dispõe. Então, a criança, ela vai se apresentar para a gente com os instrumentos quer dizer, com os órgãos que ela possui. Os órgãos dela estão se desenvolvendo ainda. Então, ela vai falar, ela vai entender as coisas
de acordo com o cérebro que ela possui naquele momento. Deu para entender? Sim. Por quê? Porque ela é uma criança, os órgãos ainda estão se desenvolvendo. Como eu falei antes, dizem os cientistas que o cérebro, só o cérebro, sistema, só se desenvolve totalmente por volta dos 21 anos. Entendeu? Então, uma criança de 8, 9 anos, ela se expressa com os órgãos que ela possui. E ao se expressar com os órgãos que ela possui, ela não vai poder nunca conversar com a gente como se fossem criança. adultos. Porque naquele momento ela compreende as coisas com o olhar infantil dela. E mesmo assim, tem certas crianças que nos dão cada ensinamento, não é mesmo? Cada ensinamento. Então, a gente tem que observar isso. Então, quando Kardec perguntou, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Eles disseram, pode até ser mais. O espírito da criança pode ser mais desenvolvido, mais evoluído do que o do pai, da mãe, de um adulto qualquer. Mas, como ela está no período infantil, ela não pode revelar todo o conhecimento dela. Porque os órgãos que expressam essa inteligência ainda estão se desenvolvendo. Tá? Vamos à questão 380. Todo mundo entendeu bem essa questão 379? Porque aqui no Livro dos Espíritos ele usou a palavra apenas a imperfeição. E essa imperfeição não quer dizer defeito. Não quer dizer defeito. Quer dizer que o órgão não está totalmente desenvolvido. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Seria bom botar até uma seta dessa palavra imperfeição e colocar assim, os órgãos ainda não estão totalmente desenvolvidos, porque senão a pessoa vai dizer assim, e órgão imperfeito. Imperfeição nesse sentido. É na resposta da questão 379. Os órgãos ainda não estão totalmente desenvolvidos. Tá? 380. Abstraindo do obstáculo, ele volta à palavra imperfeição, que a imperfeição dos órgãos opõe a sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou como adulto. Quando ele fala abstraindo, ele quer dizer o seguinte, vamos imaginar que o corpo da criança não fosse um entrave, um obstáculo, um não desenvolvimento, tá? Que o não desenvolvimento do cérebro, dos outros órgãos, não fossem um obstáculo. Por isso que ele diz, abstraindo do obstáculo, que a imperfeição dos órgãos, tá? Dos órgãos infantil opõe a sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou como adulto. Então, assim, esquece essa história aí de que o órgão ainda não está bem desenvolvido. Esquece. Né? Como é que esse espírito pensa? Como criança ou como adulto? É um espírito de criança? É isso que ele quer saber. Esquece que ele está na fase infantil. Esquece desse detalhe que o cérebro aí não se desenvolveu. Aí os espíritos dizem assim, desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos o cérebro e outros órgãos, não podem os órgãos da inteligência, que é o nosso cérebro, né? E os outros órgãos que fazem parte desse sistema todo, dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Ele voltou a falar sobre isso. Porque Kardec insistiu.
Tá, esquece esse negócio que o órgão não está perfeito, que ainda não se desenvolveu. Aquele espírito, com 5, 6, 7, 8 anos, ele pensa como criança ou como adulto? E aí os espíritos voltam a dizer, desde que está no estado de criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência, que órgãos da inteligência? O cérebro, tá? Sistema nervoso. Eles não podem dar à criança toda a intuição própria de um adulto ao espírito que está ali naquele momento animando aquele corpo. Entendeu? O cérebro não pode passar para aquele espírito. Porque o cérebro não vai assimilar. Ele não se desenvolveu. Então, o espírito, por mais desenvolvido que seja, ele não vai conseguir passar para o cérebro o conhecimento que ele tem. Entendeu? O cérebro não vai receber. E aí a criança não vai poder falar, olha, isso, aquilo, outro. Não vai. Porque o espírito, naquele momento, ele está numa limitação, ele tem uma limitação. O cérebro dele ainda não é anormal. É diferente da criança deficiente. É diferente. Só que ele ainda não se desenvolveu. Então, ele não pode passar a informação que esse espírito milenar tem. Ele não tem condições disso. Então, ele diz aqui, este, pois, tem efetivamente limitada inteligência. A criança vai ter limitada inteligência, não porque ela seja deficiente, mas porque o cérebro dela ainda não se desenvolveu, não consegue assimilar todas as informações do espírito para poder se manifestar. Entendeu? Enquanto a idade da criança e não amadurece a razão, a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Porque a gente sabe que quando o espírito reencarna, ele passa por uma perturbação, da mesma forma que quando ele desencarna. Já vimos isso. Desencarnou, você passa por uma perturbação. Encarnou, a gente vai falar disso mais tarde, você passa por uma perturbação, esquecimento do passado. Quando você está no plano espiritual, preparando a tua encarnação, vocês lembram lá do livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação, a reencarnação Sigismundo? O perispírito sofre o reducionismo. Então, o espírito sofre, quando está para encarnar, eu vou botar entre aspas aqui, alguns traumas. Ele é obrigado a reduzir o seu perispírito, entrar no esquecimento do passado. Por isso que os espíritos dizem que a perturbação que o espírito sofre ao reencarnar é mais difícil do que a perturbação que o espírito sofre ao desencarnar. Porque quando ele vai desencarnar, ele vai entrar num processo de liberdade. Vai sair do escafandro, vai sair da cela, da prisão que o corpo, entre aspas, impõe ao espírito. Agora, imagina o espírito livre, que é preciso passar por um reducionismo do perispírito. É preciso passar por um esquecimento. Não é bom, não é uma coisa agradável essa encarnação. Ela é difícil. Ela traz para o espírito alguns transtornos. Então, esse espírito passa por uma perturbação. Então, ele diz aqui, a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Não basta ele encarnou, acabou a perturbação. Não.
por ocasião do nascimento. Não é porque ele nasceu, gritou, chorou na mão do médico, que acabou a perturbação de todo o planejamento. Porque essa perturbação começou quando esse planejamento da encarnação tem início. Quando os espíritos amigos chamam o candidato e dizem assim, fulano, você vai reencarnar. Aí começa. Planejar a reencarnação. Vai reencarnar onde? Ó, você vai reencarnar na família assim, 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 assim. Aí, às vezes, o espírito entra em contato com aquela família, já vê que, às vezes, já não gosta do ambiente. Seu pai vai ser fulano. Opa, fulano. Que às vezes é aquele fulano, entendeu? Sua mãe vai ser cicrana. Meu Deus do céu. Você vai passar por uma história assim, assim, assim. Nossa, eu vou atravessar todas essas dificuldades. O sujeito já vai ficando, entendeu? Já vai ficando perturbado, assustado, preocupado. Entendeu? Quando ele está para desencarnar, às vezes está cheio de dores, dificuldades, amargura. Meu amigo, agora que você vai se libertar. Ele, ai, meu Deus, eu já não aguento há 50 anos sofrendo de dor em cima de uma cama. Ai, eu quero essa liberdade. Ele sonha com aquilo. Mas quando é o contrário, a perturbação já vai começando. Aí vem, como está no capítulo 13, se eu não me engano, do livro Missionário à Luz, o perispírito começa a se reduzir. Reducionismo. Isso já traz um transtorno. Esquecimento do passado, tá? Esquecimento do passado. Tudo isso. Não é porque ele nasceu e chorou na maternidade que a perturbação acabou. Não. Só gradualmente, dizem os espíritos, só aos poucos, e esse aos poucos vai variar de indivíduo para indivíduo, essa perturbação se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos, conforme ele vá obtendo o quê? A maturidade. E a infância da criança, ela dura mais ou menos uns de 10 a 12 anos, não é isso? De 10 a 12 anos. Então, o que ele diz aqui? A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente, só aos poucos, a perturbação se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Aí, o Kardec bota uma notinha aqui que diz assim: há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos sonhos de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, normalmente, os sonhos das crianças, né, são bobagens. Se não for uma criança doente, assim, com nenhuma psicose, são sonhos bobagens, não são como os nossos. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que a perturbação, para fazer um resumo dessa questão, que envolve o espírito ao encarnar, somente com a maturidade e o desenvolvimento dos órgãos, desde a infância à juventude, vai se dissipar. Toda a estrutura fisiológica, endocrinológica, está em processo de desenvolvimento. É claro que alguns automatismos da evolução, apesar do véu do esquecimento, a criança vai trazer. Então, alguns automatismos, essa criança vai trazer. Mas, na sua maioria, né, a estrutura fisiológica. A criança é pequenininha, vai crescendo, né? Vai crescendo o corpo, vai crescendo, a voz vai mudando, lembra? Aí entra a questão das glândulas, vai havendo uma modificação
você sabe, vai surgir os conflitos. Então, toda essa estrutura fisiológica do corpo, dos órgãos, dos ossos, a estrutura endocrinológica também vai se alterando. Na menina, vai entrar a questão da menstruação, não é isso? Tudo isso vai trazer uma perturbação para o espírito, vai influenciar nesse espírito. Então, não é que a criança tenha defeito, seja imperfeita, mas é um período que o espírito tem que passar. Nós poderíamos aqui falar até, eu vou fazer aqui um paralelo, para a gente ver como como o organismo influencia no espírito. Você quer ver uma coisa? Nós sabemos, né? É só para a gente relembrar isso. Nós sabemos que a mediunidade, a gente escuta muito falar, né? A mediunidade ela é orgânica. A gente fala sobre isso. Que a mediunidade ela é orgânica. Aí a pessoa diz, ué, e que os órgãos vão influenciar nessa mediunidade. A gente não escuta isso? Vamos pegar aí o Livro dos Médiuns, só para a gente ver como os órgãos podem trazer alguma influenciação. A minha internet, como eu estou longe do meu mundo, ela está meia oscilante, tá, gente? Então, se de repente ficar meio esquisito, não estranho, não. Vamos lá na questão 159 do Livro dos Médiuns. 159. Só para a gente ver como essa questão dos órgãos vão influenciar. Influencia o cara que está reencarnando, como influencia também na questão da mediunidade. Capítulo 14 dos Médiuns, questão 159. Todo mundo já achou, né? Diz assim Allan Kardec: todo aquele, olha só, que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente, quer dizer, é natural ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, quer dizer, alguma coisinha. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Foi isso que o Kardec falou aqui na questão 159. Agora eu vou dar um pulinho na questão 226, 226. Vamos lá na 226. Capítulo 20. Primeiro item, é a primeira pergunta. Kardec pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E os espíritos dizem: não. Aqui, ó, não. Quer dizer, o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns.
A faculdade propriamente dita se radica no organismo, no corpo físico. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Agora, eu vou dar um pulinho aqui, vocês não têm isso, mas eu vou ler. No livro, quem quiser anotar aí, Revista Espírita, fevereiro de 1859. Revista Espírita, fevereiro de 1859. Só para a gente entender o que eu estou falando. Na Revista Espírita, de 1859, fevereiro de 1859, tem um artigo chamado Escolhas dos Médios. Escolhos quer dizer dificuldades dos médios. É um artigo muito bom. Escolhos dos médios. Tá? E no terceiro parágrafo, Kardec escreve assim: o dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico, o corpo físico, tem uma grande parte, tá? À primeira vista, pareceria que um dom tão precioso não devesse ser partilhado, senão por almas de escola. Ele diz aqui, à primeira vista, parece que esse dom só devia ser partilhado por espíritos elevados, né? Ora, a experiência prova o contrário, pois encontramos mediunidade potente em criaturas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outras, estimáveis sob os aspectos, não a possuem. Mas ele diz aqui que essa mediunidade, né, não depende da moral, depende mais do físico. Aí, tá? Aí a gente vai entender por que Kardec, na questão 159, falou assim. Vamos voltar lá na 159. Porque ele, inicialmente, a gente sabe que ele diz aqui na 159, vamos voltar lá, ele diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Ele diz isso. Então, todo mundo é médium. Sentiu um rudimento, uma coisinha, é médium. Essa faculdade é inerente, é natural ao homem. Não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Ela não é privilégio só dos superiores, dos medianos, nem dos inferiores. É de todo mundo tem rudimento dela. Mas ele diz uma coisa, ele diz assim: por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Aí ele vai dizer, presta bem atenção, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Quer dizer, existem vários graus de sensibilidade entre os homens. Mas depois ele vai dizer uma coisa, olha só. Todavia, porém, entretanto, lembra? Usualmente, assim, só se qualificam, quer dizer, só devem ser chamados de médiuns os ostensivos, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade. O que então depende, olha aí o que ele vai dizer, vamos sublinhar isso. O que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Que organização é essa? É a organização física do corpo. Por isso que a mediunidade, a gente diz que a mediunidade ela se manifesta na forma física.
Ele diz aqui, é de notar-se que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todas as pessoas. Aí a gente pode. Então, ele diz: todavia, usualmente assim só se qualificam de médios mesmos aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. E se traduz. O que é se traduz? Se manifesta por efeitos patentes de certa intensidade. Mas para que isso aconteça, depende de uma organização física, biológica, mais ou menos sensitiva. Então, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero dizer para vocês. Se o organismo, quando eu falo organismo, eu estou falando do corpo, se o organismo não tiver condições para que o espírito introjete, interiorize as percepções espirituais e as manifeste, demonstre, não vai haver desenvolvimento, porque não tem ponto para ser desenvolvido. Então, se o corpo físico não tiver sido preparado para que o espírito consiga captar as percepções espirituais e as revele ao mundo, esse médium não vai ser um médium ostensivo, entendeu? Vai ser um médium que tem os rudimentos, porque o organismo físico dele não foi preparado para isso. Deu para entender? O organismo é muito importante nisso. Nosso corpo é muito importante nisso. Há muitas questões a serem observadas. Eu vou trazer duas aqui. Depende da programação reencarnatória. Entendeu? Depende como esse corpo, organismo, foi adequado para que o espírito manifeste-se e perceba a manifestação dos outros. Se na hora da formação lá do corpo, na hora que teu corpo está sendo construído, não for preparado para perceber as percepções do mundo espiritual e poder traduzi-las para o mundo, Rose, pode falar, Verinha. isso tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento da pineal? Porque pineal todos nós temos, não é isso? Então, eu já ouvi dizer que a pineal, quando o médium é ostensivo, pode ser que, né, não é orgânico? Uma coisa assim, eu não conheço bem o assunto, mas já ouvi, pode. Mas o que a gente está falando? Do corpo estar preparado. Então, de repente, né, essa pineal pode ficar mais receptiva ou menos receptiva. Então, a organização física, quando o corpo está sendo preparado, vai depender da programação espiritual. Lembra no livro Emmanuel, que eu gosto muito de citar, o livro Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médios? Quando Emmanuel diz assim, quem são os médios na sua generalidade? São espíritos que muito fracassaram desastradamente no seu passado. E precisam resgatar esse passado delituoso. Então, esse médium, esse espírito, quando vai reencarnar, a espiritualidade diz assim para ele, olha, meu filho, a coisa está feia para você. Então, vamos colocar do seu corpo uma organização, a sua organização física vai ser preparada para perceber melhor as mensagens da espiritualidade. Entendeu? E aí você vai poder traduzir isso. E você vai trabalhar como médium. Então, a organização física dele vai ser preparada para poder perceber melhor as coisas. Por isso que a gente diz assim, a mediunidade está radicada no organismo.
Porque o corpo foi preparado para perceber isso melhor, entendeu? Para que ele possa interiorizar melhor as percepções espirituais e manifestá-la. Outros já não têm tanto esse problema, não precisa ir tanto. Então ele percebe uma coisa, né? Entendeu? Não precisa, ele pode trabalhar com outras coisas. Ele não precisa tanto assim. Então, depende muito do grau evolutivo, da preparação reencarnatória. Por isso, os médios ostensivos têm uma preparação fisiológica mais elaborada do que os que não são ostensivos. Por isso que na questão 159, Kardec vai dizer: todavia, usualmente, quer dizer, normalmente, nós só vamos chamar de médium mesmo aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes com certa intensidade, o que então depende de quê? De uma organização. Você pode puxar uma seta aí dessa palavra organização no livro dos médiuns e botar aqui, ó, corpo físico. De uma organização mais ou menos sensitiva, corpo físico, porque é toda organização, cérebro, tudo, de uma organização, né? Organização fisiológica, mais ou menos sensitiva. Por isso que ele falou isso. Porque tem gente que diz assim, poxa, Kardec então só vai estudar os médios ostensivos? Porque ele vai falar, ele vai estudar aquelas pessoas que têm essa organização mais potente. Mais potente. Entendeu? Para encerrar essa questão, eu trouxe aqui no livro Obras Póstumas, que está na primeira parte da Manifestação dos Espíritos, no item 6, número 34, precisa pegar, não, porque está difícil, a Obras Póstumas é bem complicado. Basta anotar, anota aí. Obras Póstumas, primeira parte, Manifestação dos Espíritos, item 6, número 34. Kardec diz assim: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas. Então, olha só o que ele diz: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Intercâmbio, né? O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende, olha aí, ó Kardec, no Obras Póstumas, o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelos espíritos. Agora ele vai dizer assim: depende, portanto, do organismo. Que organismo? Organismo físico. E pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Depende do organismo e pode ser desenvolvida se esse organismo foi preparado para isso. Entendeu? Se o organismo foi preparado para isso. Se o organismo não foi preparado para que o indivíduo seja um médium, ele não vai conseguir ser um psicofônico, um psicográfico. Ele pode ter uma intuição aqui ou ali, como todo mundo. Entendeu?
Aí ele ainda coloca assim, não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. Se o meu organismo não foi preparado para isso, eu posso fazer quantos exercícios eu quiser. Eu não vou conseguir. Por isso ele diz aqui, não pode ser adquirida quando o princípio não exista. Se o seu organismo não foi preparado para isso, você vai morrer desejando ser médio ostensivo. E não vai conseguir. Não quer dizer que você não possa ter uma intuição. Entendeu? Todo mundo é médium. Todo mundo, de alguma forma, tem rudimentos. Mas aquela coisa ostensiva, se você não foi preparado para isso, se seu organismo não foi preparado para isso, não vai ser. Aí ele diz, a predisposição mediúnica independe do sexo, da idade, do temperamento. Há médios em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. Por que eu abri essa digressão aqui? Porque a gente estava falando como os órgãos influem no desenvolvimento do espírito da fase infantil. Lembra que eu falei sobre isso? Que a criança não vai conseguir se expressar como adulto, apesar do espírito ser muitas vezes mais evoluído que o do pai e da mãe, porque os órgãos dela ainda não estão o quê? Maduros, desenvolvidos para que ela expresse seu pensamento. Aí eu vim na questão da mediunidade para mostrar como o organismo influi na manifestação do espírito na fase infantil. Ele não vai poder mostrar quem ele é. Se o cérebro, todo esse sistema, né, da inteligência não está desenvolvido, ele não pode fazer isso. Como também na questão da mediunidade, para a gente ver como o organismo, a questão do organismo é importante. Quer dizer, a natureza tem seu tempo. Para a criança, não vamos falar de exceção. Essas crianças com QI 200, 300 e pouco. Não estamos falando de exceção. A gente está falando da maioria. Tem uma pessoa com QI 200 e pouco, isso é exceção, né? São poucos. A maioria é o normal. Você está falando da maioria. Então, a maioria tem que aceitar a limitação do corpo. Então, a natureza dá um tempo para o homem. Então, o período da infância é esse período. E nós já estudamos aqui, vamos estudar futuramente no Livro do Espírito, que aqui na Terra, o período infantil é um dos mais longos. Espíritos imperfeitos. Em alguns mundos superiores, bem mais elevados, o período infantil é bem mais reduzido que o nosso. O nosso é mais ou menos de 10 a 12 anos. Dizem os espíritos que dos mundos mais elevados, o período infantil é bem pequeno. Como nós somos espíritos imperfeitos, o nosso período infantil então a natureza não dá saltos. Vai ter que passar por aquele período da infância. Tá? Deu para todo mundo entender? Da mesma maneira, se o cara não tiver o organismo dele preparado no plano espiritual para ser um médio ostensivo, ele não vai conseguir. Aqui, através do exercício, conseguir fazer isso. Foi o que ele escreveu aqui do livro Obras Póstumas. Não pode, é uma coisa que não pode ser adquirida quando o princípio não exista, se o organismo dele não foi preparado para isso. Aí pode ser, mistificação, aí é outro problema. Outro problema. Se você não tem a organização fisiológica preparado para ver espíritos, você não os verá. Não verá. Entendeu? Então, isso é para mostrar como o organismo é importante, como o corpo físico influencia. Deu para todo mundo captar? Então, vamos aqui a questão. Deixa eu puxar aqui esse livro para lá, traz o outro para cá, porque não posso. 381.
Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Kardec pergunta, por morte da criança morreu, né? Criança morreu. Por morte da criança, readquire, quer dizer, o que é readquirir? Pega de volta, consegue de volta. Readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. Aí olha o que eles dizem, assim tem que ser. Pois que se vê desembaraçado do seu quê? Invólucro corporal. Olha o organismo influenciando novamente. Nós falamos que o organismo, na 379 e 380, influencia na manifestação da inteligência da criança. Falamos como o organismo influencia na manifestação da mediunidade, não é? Então, olha o organismo aí influenciando. Como é que ele influencia da mediunidade? Como nós falamos, preparação. Como é que ele influencia na criança? Tem que dar o tempo dela amadurecer, do órgão se desenvolver. Aí eles aqui, morreu, criatura morreu. O espírito agora se livra do corpo. Lembra que falamos que a perturbação para reencarnar é mais longa? Começa quando o amigo espiritual diz assim, fulaninho, vem aqui dar um pulinho no departamento de reencarnação. E ele tem, às vezes, uma consciência de que a história dele é muito boa. Aí ele lembra lá do capítulo 11 do livro Emmanuel, quando Emmanuel falou aquela coisa dos médios. Aí o amigo espiritual diz, dá um pulinho aqui. Aí ele fala, ah, Jesusinho, ah, meu Jesusinho. Ali já começa a perturbação. Que ele fica assim, ah, meu Jesusinho, não vem coisa boa aí. Já começa a se perturbar aí. Já começa a ficar preocupado. Aí chega lá, mostra para ele o mapa. Ele olha, essa família de novo. Né? Esse lugar, de novo. Todo de novo, principalmente se faliu desastradamente. Já começa a ter perturbação. Medo, preocupação. Aí depois começa o quê? Quando vai se aproximando, reducionismo do perispírito, esquecimento passado. Aí ele reencarna. Aí, nasceu na maternidade, a perturbação não acaba. Vai continuar. Né? Variando de pessoa para pessoa, durante o período da infância. Quem não lembra quem ele era? Nada. Não lembra que era um Einstein. Ainda mais que os órgãos físicos dele, da inteligência, não se desenvolveram. O cérebro, lá pelos 20 anos que vai se completar. Agora, quando o cara morre, ele se livra de tudo isso. Então, aqui, assim tem que ser, pois que se vê o espírito desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, aí tem sempre o entretanto, porém, todavia, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo físico. Gente, lembra que já estudamos isso antes daquele intervalo que nós tivemos, por problemas de saúde? Que nós falamos do duplo etérico, lembra? Que é formado de energias, em sua maioria, do corpo fisiológico, e que espíritos, na sua maioria imperfeitos, quando desencarnam, levam no seu perispírito uma parte dessas energias da matéria, e que essas energias, muitas vezes, trazem problemas para o espírito no mundo espiritual, e que, às vezes, ele vem para uma reunião mediúnica para receber o quê? Choque
anímico, que é um choque mesmo, energético, para ele poder se libertar dessas energias. Então, o que ele diz aqui? Quando o espírito desencarna, se é um espírito muito ligado à matéria, a perturbação não vai acabar. Da mesma maneira que quando o cara grita, chora da maternidade, a perturbação acaba. Não, ela continua. Da mesma maneira que ele morre. Não é porque o cordão de prata foi cortado que a perturbação vai acabar, não. Só quando toda aquela energia que o prende à questão fisiológica, que, como já falamos aqui na questão anterior, é muito importante, se dissipar. Entendeu? Então, se não quando se tenha... Olha a palavra que ele usa aqui. Completamente separado daquele envoltório. Isto é, quanto mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Percebeu como funciona essa questão? Então, por isso que a gente tem que trabalhar a nossa questão moral. Porque se a nossa perturbação ao nascer foi longa, dependendo do nosso histórico, dependendo da preparação, né, do corpo, ela pode ser mais rápida. A eliminação dessa perturbação pode ser mais rápida quando a gente desencarna. Porque a preparação moral vai evitar que a gente desencarne levando essas energias deletérias conosco. Entendeu? Porque já que você não conseguiu, né, você teve que trazer todo aquele passado seu, e Deus decidiu te dar a oportunidade da mediunidade para você acelerar o processo de reparação, e aí preparou o seu corpo para poder perceber as manifestações espirituais e manifestá-las para ajudar você, né? Agora, e você sabe que o corpo físico vai ser preparado para isso, se não for, você não vai conseguir ser o médium ostensivo. Por isso que da questão 159, quando Kardec faz ele fala, vamos chamar de médium quem tem essa habilidade ostensiva, quer dizer, aquele que teve o corpo preparado, tá? Que depende da programação reencarnatória, depende de como esse corpo, o organismo, foi adequado para que o espírito manifeste e perceba a manifestação dos outros espíritos. Se não for assim, não vai conseguir. Agora, desencarnou, como é que a perturbação vai diminuir? Vai depender da sua elevação moral. Vai depender do seu... Agora, se você ficou muito ligado à fisiologia, ao corpo físico, às questões materiais, você vai precisar se libertar disso para poder estar realmente, né, como ele diz aqui, livre deste envoltório, livre para que a separação entre o espírito e o corpo seja definitiva, senão vai ficar agarradinho aí, ainda durante um bom tempo. Para a gente encerrar, vamos na questão 382. Kardec pergunta, durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Lembra que nós falamos da imperfeição dos órgãos. Não é que o órgão seja imperfeito, falho, deficiente. Essa imperfeição quer dizer, por eles não estarem em completo desenvolvimento ainda. Porque quando a gente fala em perfeição, a gente pensa em defeito. Não é defeito. O cérebro de uma criança não está totalmente desenvolvido como o cérebro de um homem de 30 anos. Não é? Então, a pergunta, durante a infância, o espírito encarnado, em consequência do constrangimento, ora, o espírito é de Einstein, ele quer se manifestar, ele tem uma potência,
mas o corpo dele está na forma infantil ainda. Não vou falar de exceção das crianças QI 200, 300. Vou falar da maioria, tá? Então, uma criança sem ser dotada, uma pessoa normal, com 5 anos, mesmo que o espírito dele seja de Einstein, e se nessa encarnação ele não veio para ter QI 240, foi um 80, 90, como da maioria do povão aí, ele não vai conseguir manifestar toda a inteligência dele aos 5 anos de idade. Entendeu? Ele não vai conseguir. Só quando os órgãos deles estiverem o quê? Amadurecidos pelo tempo. Pelo tempo. Então, o que ele falou aqui? Por isso que ele diz, a pergunta, durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento. Não posso me manifestar como eu quero. Que a imperfeição, quer dizer, a imaturidade dos órgãos lhe impõe? Resposta: não. Esse estado, isso não é um constrangimento, não é um castigo. Porque quando ele fala aqui, durante a infância sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento, eu não posso me manifestar, porque eu tenho um corpo de criança. Isso é um castigo, é um sofrimento. Não, eles dizem, esse estado corresponde a uma necessidade. Planeta de provas e expiações. Como eu falei, em planetas muito mais evoluídos, assim está na codificação. O período infantil é bem menor, é bem mais reduzido que o nosso. O nosso é mais ou menos 10, 12 anos, né? Que a criança sai da parte infantil para a puberdade. E nos planetas mais evoluídos, o período infantil é bem mais reduzido. Então, eles dizem, não é constrangimento, não é castigo. Esse estado, que é passar pela infância, corresponde a uma necessidade do espírito, está na ordem da natureza. E de acordo com as vistas da providência e de acordo com os desígnios de Deus, essas vistas da providência, os desígnios de Deus. Então, é natural para a gente. Esse estado corresponde a uma necessidade para nós, espíritos de terceira categoria, né? Espíritos imperfeitos, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência, de acordo com os desígnios de Deus. É um período, olha o que ele vai dizer, coisa interessante, é um período de repouso do espírito. A infância é um período de repouso do espírito. Como assim um período de repouso do espírito? Quer dizer que aqueles 10 anos da infância é um período de repouso do espírito? Ele é um período de repouso. Olha só, o espírito, quando ele advém, tá, para reencarnar, nós falamos que ele vai passar por aquele período, né, todo aquele planejamento. Desde que o amigo espiritual diz assim, dá um pulinho aqui, vem aqui na sessão do planejamento de encarnação, já começa. Então, o espírito, ele vem de um processo difícil no plano espiritual. Ele vai reencarnar, tá? Vai ficar, entre aspas, preso, limitado no corpo físico, tá? Impossibilitado durante um bom tempo de se manifestar, né? De demonstrar suas verdadeiras características. Ele passou por um reducionismo espiritual. Foi imposto a ele, na preparação encarnatória, um esquecimento do passado. Então, esse processo para ele reencarnar, ele vem de uma batalha. Agonias, preocupações, revoltas, não quero reencarnar, tristezas.
Aí tem toda uma questão perispiritual, reducionismo. Isso às vezes leva anos, gente. Uma preparação encarnatória pode levar, muito tempo. Esquecimento do passado, pouca coisa. Ele só vai poder lembrar de pouca coisa. Aí ele vai reencarnar. Então, esse período da infância é um período de repouso para o espírito. Por quê? Porque agora, na infância, quando ele não se lembra de todo aquele passadão dele, aquele passado pesado dele, ele agora vai desenvolver questões naturais da infância, mais lúdicas, mais leves, tá? A infância vai permitir também ao espírito trabalhar o seu passado com as questões que lhe são agora, na atual existência, ensinadas. Olha a importância da educação dos espíritos no período infantil, educação moral. Então, agora, ele, nesse período de infância, ele vai ter um repouso daquele peso todo. As dificuldades existem, mas essas dificuldades agora vão ser trabalhadas. Mas elas vão ser trabalhadas de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque ele vai receber, assim a gente pressupõe, né? Ele vai receber dos pais uma orientação religiosa, uma educação moral, que vai, nesse período de infância, facilitar a ele tratar dessas questões do passado, que estão arquivadinhas na mente dele. Ele não lembra, mas ele está botando na mente dele um monte de materiais que, quando ele acordar, sair do período da infância e aquele peso chegar, muita coisa que ele adquiriu da infância vai ser facilitadores para resolver alguns problemas. Porque vou imaginar que a gente tem um monte de dificuldade, não sabe como resolver. Meu Deus, como eu vou resolver isso? Aí alguém chega e diz assim para a gente, olha, pensa o seguinte, eu vou proporcionar a você alguns elementos que vai facilitar a tua vida. Aqui na cozinha, faça assim, assim. Aí você diz, meu Deus, mas olha só, nunca pensei nisso. Como isso facilitou meu trabalho na cozinha? Agora vai ser mais fácil, não vai ser? Vai ser mais fácil. A mesma coisa. Quando ele acorda e ele diz, eu estou aqui, na parte da infância, da juventude, aquilo tudo lembra, está lá da mente dele. Mas ele, no período da infância, colocou ali muitos elementos facilitadores, que veio através de quê? Da educação que ele recebeu na família, na educação moral, numa educação religiosa, da importância da evangelização infantil. E aí, quando aquelas ideias que ele traz da outra vida surgem, os elementos facilitadores que ele colocou no período de infância vão dizer assim, calminha aí, não vamos resolver mais isso como você resolvia antes, não. Tem outros caminhos. Por isso que os espíritos dizem aqui que a infância é um período de repouso do espírito. Ele vai viver coisas mais suaves, e vai receber subsídios para que ele possa renovar a sua caminhada, né? O espírito agora vai, durante esse período da infância, desenvolver as questões naturais da infância. A infância vai permitir ao espírito trabalhar o seu passado com as questões que lhe são agora, no momento presente, tá? Na atual existência, ensinadas. Agora tem um detalhe. Se essa criança não recebeu uma educação, se essa criança não recebeu uma orientação religiosa,
Se essa criança não receber nada, como é que vai ficar a situação dela? Complicada, não é? Complicada. Por isso que os espíritos chamam a nossa atenção para a importância da paternidade e da maternidade. Porque você tem uma responsabilidade muito grande, que é ajudar esse espírito a resolver os problemas dele. Facilitar para esse espírito o futuro dele. Entregando a ele subsídios que, quando ele disser eu estou aqui, sair do período da infância, ele tem elementos para, fazer uma revisão dos seus desejos, das suas aspirações. Poxa, antes eu só resolvia as coisas na violência, mas aí eu aprendi sobre o amor, sobre a indulgência, sobre a fraternidade. Não preciso mais dar soco em ponta de faca. Entendeu? Então, esse período da infância é para isso. É para isso. No período que seus órgãos não são imperfeitos, ainda não são totalmente maduros, mas que irão amadurecer com o tempo, à medida que o tempo vá passando. Percebeu como é importante essas questões? E como a gente percebe agora como o papel do organismo do homem, né, no nosso desenvolvimento é aquilo. A natureza, ela tem o seu tempo. Aí a gente compreende quando o pessoal diz a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Ela tem que dar tempo ao homem de amadurecer os seus órgãos. Então, Rose, esse repouso aqui seria amadurecimento, então. Sim, é um repouso, porque ele, pelo esquecimento, ele vai se afastar daquela perturbação do planejamento reencarnatório, que é uma perturbação pesada. O que eu lembrei para as meninas aqui, que quando Kardec colocou, os amigos espirituais colocam, que a perturbação para reencarnar é maior que a perturbação ao desencarnar. Lembra que em algumas culturas orientais, quando a pessoa nasce, a família chora, dependendo da cultura, e quando o cara morre, fazem festa. Então, a perturbação da reencarnação é muito forte. Aí a infância vem com o esquecimento dessa perturbação. Aí a criança, por imaturidade dos órgãos e pela pressão do esquecimento, ela não consegue se manifestar. O gênio, com 5 anos, tendo um corpo sem nada de exceção, de QI 350, esse corpo não vai manifestar a genialidade dele. Vai brincar de roda, de pipa, com todas as outras crianças. Entendeu? E, ao mesmo tempo, ele vai receber o quê? A educação. Vai se municiar de elementos. É o repouso. E de uma forma leve, suave, sem pressão. É o repouso. Porque ele veio de uma batalha, que foi o planejamento reencarnatório. Que, às vezes, o planejamento reencarnatório pode durar anos. Não é aquela coisa de Psyu vem cá em uma semana está resolvido, não. Dependendo do espírito, um planejamento reencarnatório pode levar muito tempo. E uma batalha difícil. Lembra da reencarnação de Sigismundo, né? Agora, quando ele reencarna, ele vai ter o quê? Como diz o pessoal por aí, um refresco. Ele vai ter um refresco. Porque ele não vai lembrar do que ele fez, não vai lembrar do que Emmanuel falou no livro Emmanuel, os médios são aqueles que fracassaram
desastradamente. Não vai lembrar dos detalhes, entendeu? E vai se envolver com as coisas lúdicas da criança, como também ele falou aqui, nós vimos o sonho da criança, não a criança doente, criança normal. São coisas bobagens, coisas leves, e ali vai ser introduzido coisas através da educação, e ele vai assimilando. É o período dele descansar, curtir a infância. É o repouso, por isso que ele falou aqui na questão, nessa questão aqui, ó, é um período de 382, é um período de repouso do espírito, tá? É um período de repouso do espírito. Agora, depois da juventude, a batalha recomeça. Mas se isso foi bem trabalhado, vai ficar mais fácil para ele. Alguém gostaria de perguntar ou comentar mais alguma coisa aí? É bastante interessante, não é? Bastante. E aí a gente fez aqui aquele link com a mediunidade, para a gente ver, porque às vezes pensa, corpo, como a organização fisiológica é importante. Ela é importante, tanto nesse desenvolvimento natural do espírito, quando reencarna, como também na mediunidade. Por isso que o pessoal fala, a mediunidade se radica no organismo. Muitas vezes a pessoa fala isso, mas não sabe explicar. Não sabe explicar. Por quê? Porque esse corpo, dependendo da sua preparação espiritual, vai ser organizado para que você possa perceber mais intensamente as manifestações dos espíritos e transmiti-las. Por isso que Kardec, lá da questão 159, disse aquele negócio que ele disse lá, que eu vou repetir aqui, que é muito importante. Ele diz aqui, todavia, usualmente, assim só se qualificam de médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização. Que organização é essa? Fisiológica, mais ou menos sensitiva. Todo mundo é médium, todo mundo tem rudimento, mas somente aquele que tem uma organização fisiológica, né, bem mais preparada, é que vai realmente ser chamado de médium. E nessa questão aqui, só que quero repetir aqui, se eu acho das obras póstumas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver onde eu botei aqui. Quando ele vai dizer aqui, que eu até coloquei para vocês, quando ele vai dizendo obras póstumas, né? Ele diz assim, que ele diz aqui, ó, depende porque a menor, o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação dos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Quer dizer, quando esse organismo foi preparado. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. Não pode ser adquirida a faculdade mediúnica, essa ostensiva, quando o princípio não exista, quando o organismo não foi preparado. E o organismo é preparado o quê? Quando é que o nosso corpo é preparado? No planejamento reencarnatório. Não começa? Preparar? Reencarnar.
reducionismo, o espírito se aproxima e ali ele começa a elaborar o corpo, e esse corpo vai ser preparado para poder perceber melhor as manifestações dos espíritos e poder transmiti-la. Se isso não foi feito, se esse espírito não passou por esse planejamento, ele não vai conseguir ser médio ostensivo, vai passar a vida toda querendo ver espírito, não vai ver. Pode ter outros tipos de sensibilidade, mas o ostensivo não vai ter. Aquele precisa ter, por razões que a gente... Mas não vai ter. Olha a importância do organismo. Desse organismo. Rose, Oi, fala, amiga. então, eu não tenho lembranças de 10 anos para baixo. Eu só tenho, assim, 3 lembranças que foram, assim, muito marcantes na minha vida. Tipo traumas, né? E a partir dos 15, 16 anos, começou a aparecer a mediunidade. Eu comecei a ver espíritos no meu quarto. Eles praticamente me amarravam na cama e eu tinha muito medo, porque eu não conhecia nada. E eu nunca ouvi falar de espiritismo. Uhum. Então, era uma busca constante. E eu, assim, eu fiquei muito largada no mundo devido à minha criação. Eu quase me perdi na vida. Então, você vê, são questões que o espírito traz, não é? Que levaram você a não lembrar de certas coisas, né? Tudo isso, e cada caso é um caso, entendeu? Aí, a misericórdia divina foi tão, assim, boa comigo, porque me deu a dor para me frear. Foi através da dor que eu tive o freio. Então, você vê, você não teve, sem querer, sem nenhum tipo de crítica, você não teve uma preparação na infância, não é isso? Isso mesmo. Nada. Então, os conflitos que o espírito trazia, quando esse espírito terminou esse período, os conflitos estavam aí. Não teve elementos para que eles pudessem ser atenuados, resolvidos, não é? Porque a educação é para isso, né? Para ajudar o espírito na sua nova história. Como você não teve esse facilitador, vamos dizer assim, entre aspas, os conflitos estavam aí. Mas aí Deus, né? Vendo o merecimento, que Deus é muito misericordioso, ele vai ajudando o espírito. E se o espírito estiver realmente com vontade de se melhorar, ele vai fazer esse movimento. Ele vai perceber, eu posso falar isso, Márcia, porque você sempre coloca isso, né? Das coisas que você fala, que você trazia uma revolta dentro de você, aquela coisa toda, ele vai perceber com o tempo que dar soco em ponto de faca só traz um problema, ele se machuca. Machuca, né? Exatamente. Se machuca. E Aí, a maturidade vem. então, eu rodei várias religiões, mas nenhuma me preenchia. Eu procurava algo, mas não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido falar de espiritismo. Para mim nem existia. Até que um dia eu parei no CEOI. Quando eu cheguei lá, é como se eu estivesse voltando para casa. Então, E lá olha eu fiquei e até hoje eu estou lá. que maravilha. Foi ali que aconteceu toda a minha mudança. Graças a Deus. Né? Você já estava preparada. Você estava preparado, como diz, eu estava no ponto. Bastou entrar em contato, tudo. Isso Tudo bem, mesmo. né? É isso mesmo. A dificuldade foi preparando você. Né? Então, meus amigos, semana que vem é dia 11. Se Deus quiser, nós continuaremos com a questão 383. Muito interessante, né? Quem quiser pegar essas indicações que eu dei aí, eu depois vou passar para vocês, o da Obras Póstumas, dá uma lida, você vê como isso vai complementando, esclarecendo a gente sobre uma série de coisas. Então, nós vamos agradecer a Deus, eu agradeço muito a oportunidade, depois a gente está voltando aqui, não é o lugar mais adequado, é na cama, vira para lá, vira para cá um pouquinho, mas é o que para hoje, vamos que vamos. Tá? Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, aos amigos espirituais, ao doutor Bezerra, a Francisco de Assis, a Jesus, de podermos estar aqui juntos.
Então, vamos dar uma paradinha aí de 20 minutinhos, só para eu relaxar um pouquinho. Quando fossem 20 para as 6, a gente retorna para o estudo das obras de Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Que aí eu vou dar uma viradinha para lá, viradinha para cá, para acalmar. Um beijo aí para vocês. Daqui a pouco a gente está de volta. E hoje temos a nossa palestra pública às 18h40. Vamos falar sobre os perseguidos. Muito interessante. O livrinho da Ivone.